Olá, você está no Hebraico Bíblico. Eu vou dar uma informação preciosa para o aprendizado das vogais hebraicas. Se você não se vale de nenhuma gramática e você está aprendendo o hebraico aos trancos e barrancos, sem nenhuma orientação, quer de um professor ou de alguém que tem um conhecimento da língua hebraica, eu sugiro que você venha identificar as vogais hebraicas, através dos sinais chamados maçoréticos. Aprendendo as consoantes, você vai precisar de saber o som de cada um dos sinais. E, para tanto, você não precisa, no primeiro momento, desde que esteja sozinho, sem nenhum tipo de material, como uma gramática, saber os pormenores, a pronúncia, até por causa de que os nomes vai variar de gramática para gramática e de professor para professor. Um vai chamar de cames, o outro de camates, o outro de cametes. Ora, cames, camates e cametes tem uma diferença em termos de pronúncia. Qual delas você vai aprender? Isto é de menor importância nesse primeiro momento, já que você está sozinho. Mesmo assim, muito interessado em aprender o hebraico. Então, qual é a dica? Passe a identificar cada sinalzinho, que é chamado diacrítico ou sinal maçorético, com a correspondente da vogal em língua portuguesa, para que você possa fazer aquela junção consoante, vogal, lembrando que a consoante sempre vai estar naquela forma linear, de forma impressa, e embaixo, do lado ou em cima, pode se encontrar as vogais. Vamos para o exemplo de uma forma muito simples e rápida. Nós temos aqui a vogal A. Note que ela pode aparecer desta forma aqui. O A pode aparecer desta forma ou ainda de forma composta. Mesmo assim, se tem um som A, é porque esse tracinho aqui prevaleceu sobre o som deste. A, A e A. O próximo, E. Tiver esses dois pontinhos. E. Tiver esses três pontinhos. E quando tiver um monte de pontinhos, que são 5 pontinhos no total, você já sabe de qual é salteado que se refere à vogal E. Vamos para a vogal I. Automaticamente, está embaixo, é sempre I. E pode ser que o I apareça da seguinte forma. Como o Aleph aqui não tem som, esse I com o Y forma uma vogal só. Digo, um som só. Você pode transliterar como se fosse assim, o I e o Y, para você saber e lembrar que aqui é um som de Y. Acontece que você vai falar assim, I, percebeu? Você não fala mas I. Quando aparecer pontinho aqui, seguido do iod, forma aqui, ó, uma vogal que tem apenas um sonzinho. I. Depois do I vem o O. Pode aparecer destas maneiras aqui, ó. O sempre, quando estiver em cima de qualquer consoante, não é só o Aleph, qualquer uma que estiver aqui. Se tiver o B com o, bo, pode aparecer dessa forma. Aqui é o Aleph, não tem som, então vai ser o Vav no pontinho aqui embaixo. Note que o pontinho em cima, com essa consoante Vav, forma uma vogal. O. Aqui, uma vogal composta, ou semivogal, vai prevalecer e vai ser sempre, quando tiver dois pontinhos e esse T pequenininho aqui, como se fosse um Tzinho, ele vai ser sempre som de O. E observe que no A, quando tiver esse sinal característico, na maioria das vezes, ele vai ser o quê? A.
Com algumas exceções, ele vai ser o. Não se preocupe agora com se é som de A, som de O. Como eu disse, a maioria das vezes vai ser sempre A. E quando você aprender a palavra, você vai começar a distinguir e, portanto, fazer a leitura da maneira acertada. Mas isso é questão de tempo, prática, mas vale a pena manter essa boa vontade, esse espírito de não de aventureiro, mas realmente de um aprendiz. Quando tiver 3 pontinhos, automaticamente vai ser U. E a vogal U pode também ser dessa forma. Se o O pode ser um vago com a consoante e um pontinho em cima, o U, ele vai estar sempre com um pontinho, ó, no lado aqui. Essa consoante com esse pontinho forma o som de U. Uma outra exceção, que aqui vamos supor que esse X no lugar está representando qualquer consoante. Se tiver 2 pontinhos, um em cima ou um embaixo, esse que é o chamado chevar, no início da palavra, ele vai ter um som de E. Ele também pode ser tanto o som de E quanto mudo, mas são mais informações lá para frente. O que você pode fazer? Aprendeu. Bate esses 2 olhos aqui, ó. Você tem, bate os olhos. E, U, pode ser dessa forma. O, O em todas essas maneiras. E, A. E aí depois você vai aprender o nome de cada uma delas. Alguns, como eu te falei, vai chamar de cames, camets, camates. De acordo com a gramática que você estiver seguindo, ou ainda de acordo com o professor, você segue o seu orientador. Mas fica aí essa dica, um bom aprendizado. Qualquer dúvida, é só deixar o comentário embaixo que eu responderei em tempo hábil. Até a próxima.